Recapitulando, quando você estiver num café e for pedir alguma coisa, primeiramente você tem que falar Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. As palavras-chave. Bonjour, s'il vous plaît, monsieur, madame. Nunca você vai chamar alguém pela profissão que ele exerce. Por exemplo, garçom. Garçom, como eu já falei, não é o garçom. Né? Garçom é menino, menina. Garçom é serveur para homem e serveuse para mulher. Então, quando você for chamar, você fala monsieur, madame, s'il vous plaît, por favor. Pode parecer um pouco redundante, mas na França há uma grande diferença entre você falar com uma pessoa que você já conhece e uma pessoa que você não conhece. Então, para você, assim, ser bem tratado, você tem que agir de forma que culturalmente eles vejam que você é bem educado. Se você se você agir educadamente como se você estivesse no Brasil, talvez o francês perceba, não, essa pessoa está sendo folgada. Se você falar, por exemplo, tu, que é o nosso tu, você vai estar sendo mal educado, que você não fala tu para qualquer pessoa. Você pode falar tu diretamente só para uma criança. Uma pessoa que você conhece, você tem que falar vous, que é o pronome de tratamento vós em português, seria a tradução literal, mas é meio estranho você falar vós quereis, mas em francês é assim, e você se acostuma. Mesmo entre casais, às vezes em público eles falam vous, em forma de respeito. Então você não pode chegar e falar tu para qualquer pessoa. Se você falar tu, o que vai acontecer? Passa uma mensagem que essa pessoa é folgada. Então você fazer barulho, pss, pss, você vai estar mostrando que você é folgado. Nossa, que folgado, ele está me tratando que nem um animal. Não pode. Daí a pessoa vai te tratar de fato que nem um animal. Então, você tem que pensar que para abrir o canal você tem que ser educado, usar o pronome de tratamento vous o tempo todo, sempre é o vous, para a comunicação fluir e realmente você ser educado. Culturalmente é assim. A educação é uma coisa cultural na França. Então você não vai chegar e falar tu, não pode. Em que país eu posso falar tu? O único país que é um pouquinho mais light em relação a isso é o Canadá, que na parte canadense que fala francês, você pode falar tu, eles falam tu com mais facilidade. Na Bélgica, na França, na Suíça, não, você tem que falar vous o tempo todo, para todo mundo. Uma pessoa mais velha, uma pessoa da mesma idade, uma pessoa que trabalha num restaurante, no comércio. Então, o vous é o que domina. Então, as pessoas que estão começando a falar francês, o mais importante quando você aprende o francês é aprender a pessoa do vous. Você aprende je, eu, e você aprende o vous. O resto, você vai aprendendo junto, mas assim, o básico, você tem que saber je veux, je voudrais, né? Eu gostaria, e você tem que saber o vous. Monsieur, s'il vous plaît, por favor, né? Por favor, educado. Que tem o s'il vous plaît, que é o por favor educado, e tem o s'il te plaît, que é o s'il vous plaît, o por favor, não é folgado, né? Mas é quando você fala tu. Mas vocês têm que se lembrar que o tu na França é, entre aspas, folgado. Você vai num comércio e você fala tu, a pessoa vai falar, nossa, essa pessoa tá querendo uma intimidade que eu não dei. Tá? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Outra coisa interessante é que a pessoa pode te tratar de forma educada, com o pronome vous, né? E ao mesmo tempo ser rude, né? Então a pessoa pode ser, você vai falar, nossa, a pessoa está me tratando mal, mas ela está falando vous. Talvez ela, sei lá, dormiu mal, não,
teve uma noite de sono pesada, dormiu mal, acordou atrasado e tal, mas ela está falando vous para você, e ela ao mesmo tempo está falando, está sendo mal, você interpreta que ela está sendo mal educada, mas ela não está sendo mal educada, ela só está falando vous de uma forma um pouco mais rude, mas ela está falando vous. Você pode até xingar os outros falando vous, né? De certa forma, tais-toi é cale-se, mas tu, mas você fala taisez-vous, calem-se de forma educada. Então, até o xingamento você pode falar de forma educada. Obviamente que quando as pessoas se xingam por um atrito na rua, etc., elas não vão falar vous, elas vão falar tu. Então elas já xingam falando tu, porque já demonstra uma falta de respeito, né? Ok? Então, tem que tomar muito cuidado quando você fala com francês. Obviamente que no Brasil eles têm, assim, como a gente tem que aprender a cultura, mais que a língua do francês, quando a gente viaja, o francês também tem que aprender a cultura brasileira quando ele vem para cá, porque ele acha muito estranho o brasileiro que sorri o tempo todo, o brasileiro que toca, dá beijo, esse contato muito mais próximo. Então, para o francês também é muito estranho a forma como a gente age, né? Então, é uma coisa mútua, vai e vem. O francês acha a nossa cultura estranha e a gente também acha a cultura deles estranhas. No entanto, para você, para fluir a comunicação, quando você viaja para um país, você tem que saber a cultura do país e vice-versa. Mas o francês não tem nenhuma obrigação de saber que o turista não sabe que... Para eles é uma coisa tão normal que falar o vous é uma coisa do dia a dia. Então, é um hábito, não precisa... Recapitulando mais uma vez, quando a gente está num café, então a gente tem que falar s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, je voudrais un café. Por exemplo, o je voudrais une bouteille d'eau, un café, s'il vous plaît, un verre d'eau, s'il vous plaît. Eau é água, de l'eau, água. Un verre d'eau, um copo d'água. Une tasse de café. Falando um pouquinho de vocabulário. Une tasse, une soucoupe, ok? Então, outra coisa, vocabulário, une cuillère. Une cuillère, monsieur, il me faut une cuillère. Une tasse, une soucoupe. Soucoupe também soucoupe, um disco voador. Também é soucoupe, ok? Obviamente, a gente ainda vai ver, em outros eventos, a gente vai ver vocabulário da comida, vocabulário dos utensílios, com mais profundidade. Aqui eu só estou dando uma passada, mas enfim. Então, você chegando no café, s'il vous plaît, je voudrais une table. Voudrais eu gostaria de forma educada, tá? O je veux eu quero, je veux. Mas você não vai falar assim, je veux, eu quero. Você vai falar, je voudrais. Você ameniza um pouco, não é uma ordem. Je voudrais. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais une table. O serveur chega e fala, oui, monsieur, voilà, une table pour vous. Uma mesa para o senhor. Ok. Você senta, pega o menu, dá uma olhada, pá. Normalmente, quando você deixa o menu, essa é a regra. Assim, na maior parte dos países, o serveur vem. Vous avez choisi? Você escolheu? Oui, je voudrais un café au lait. Um café com leite. Un café au lait. Lait é leite. Très bien, monsieur. Muito bem. Un café au lait pour monsieur. Une minute. A pessoa vai, faz o café, traz, etc. Então, é uma coisa muito simples, muito coloquial. Se você trata bem a pessoa te trata bem e está todo mundo feliz. Uma coisa que é muito importante. Você consumiu, etc. Tomou seu café, etc. Daí você quer pedir a conta. Daí você vai falar,
L'addition, s'il vous plaît. L'addition é a conta. L'addition, addition é adição. 5 mais 5, etc. L'addition, s'il vous plaît. Ou je voudrais régler, je voudrais payer, s'il vous plaît. Gostaria de pagar, por favor. Então, l'addition, s'il vous plaît. Ele traz a conta e você paga. Ele vai falar, vous voulez payer en argent, em dinheiro, ou vous voulez payer par carte. Ok? Carte de crédit, carte bleue, carte de débit, etc. Ok? Daí você paga, etc. Ok. Ótimo. Então, resumindo, você chega no café, você age com educação, fala vous o tempo todo mundo está feliz, você vai ser bem tratado. Na hora de pagar, je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Ok, simples assim. Outra coisa importante, você vai num café, você pede um café, je voudrais un café, etc. Você consome. Ok, tem uma coisa assim que a gente não tem costume, mas se você ficar muito tempo no café, o serveur vai vir, vous voulez autre chose? Não. Você não pode ficar 3 horas numa mesa no café de boa, não. Eles querem que você consuma. Aliás, para até ir no banheiro, dependendo do lugar, se for para Paris, uma cidade turística, se você não for cliente, você não pode usar o banheiro. Então você tem que consumir para ir ao banheiro, né? Então, je veux aller aux toilettes. Daí, assim, você vem turistando na rua, daí você fala, je veux aller aux toilettes. Monsieur, vous avez des toilettes? Em Paris ele vai falar 2 euros, monsieur. Você tem que pagar para usar o banheiro. Dependendo do lugar, você tem que pagar para usar o banheiro. Ou você senta numa mesa, pede um café e vai ao banheiro, ok? Mas é uma coisa assim que é um pouco diferente do Brasil. Você não pode sentar numa mesa e ficar horas e horas e horas. Eles vão querer que você consuma. Tem que consumir para usar a mesa. Óbvio que você pode... num café tradicional, o Café de Flore, em Paris, fica na terraça, mas você não pode ficar lá 1 hora, tomar um café, eles já vão olhar para você, pô, cara folgado, toma um café, tá aí 3 horas sentado, eles já não vão gostar, ok? Então, fazendo um apanhado, assim, no café, se a gente for pensar, você chega no café, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais un café. O serveur vem, oui, voilà, vous voulez un café? Ok, vai e traz. Você também pode perguntar, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? O que você me aconselha? Você não sabe o que quer, daí o serveur chega, ah, voilà, le café au lait, le café expresso, ou espresso, um café, em francês é café serré, apertado. Então, daí você pode perguntar, je voudrais un café serré ou un expresso. Expresso funciona. O vocabulário do café é em italiano. Obviamente, você pode falar em francês, tem o equivalente. A língua francesa, geralmente, eles traduzem tudo para o francês. Então, você vai... uma coisa que tem em inglês, eles vão traduzir para o francês. Um aparelho eletrônico, por exemplo, que as coisas estão escritas em francês, no aparelho vai estar escrito em francês, não vai estar escrito em inglês. Tá? Obviamente, isso para a gente é meio estranho, porque no Brasil tudo está escrito em português, tudo em inglês, e a gente está mais acostumado com o inglês. O francês não, nos aparelhos eletrônicos vai estar escrito em francês. Inscrevez-vous dans ma chaîne. Inscris-toi dans ma chaîne. Primeiro caso, inscrevez-vous de forma educada. Inscris-toi de forma descontraída, entre aspas, folgada. Ok? Então, se inscrevam no meu canal, no Francês Sem Enrolação, e toda semana vou trazer dicas bem legais para vocês. À très bientôt, au revoir!